Obrigada. Depois de ser tão assim, bem recebida, a gente já se sente em casa, né? E perdi o comecinho aí, mas já fui abençoada aí com esse louvor. E eu vinha naquela correria, sabe? E pensando aqui em nós. Tem até, inclusive, nessa correria, falando dela, eu quero começar sugerindo a leitura de um livro bem interessante. É Vivendo como Maria em Tempos de Marta. E eu acho que nós temos um grande desafio para a gente conversar hoje. Vocês escolheram o tema sobre pensamentos. A gente pensar sobre o modo que a gente está pensando, né? Talvez a gente precise pensar. Eu sei que tem Júnior aqui e tem outros homens também aqui hoje, né? E a gente está Maria, mas Maria, né? Logicamente, o coração de Maria está em qualquer um de nós, independente de que gênero a gente tem. E a gente, muitas vezes, seja homem, seja mulher, a gente tem vivido como Marta. Então, eu queria começar com um salmo, que lá no Salmo 51:10. Depois dessa recepção, vamos, sem mais delongas, né, Elaine? A palavra diz assim, o salmo dizia: cria em mim, ó Deus, coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Aí eu quero que a gente comece aqui a pensar juntos, na profundidade do que o salmista Davi pedia. Cria em mim um coração puro. Quando ele diz cria em mim, é como se ele estivesse ali, e esse era um salmo de confissão e de arrependimento, ele estava dizendo, como talvez muitos de nós tenham uma hora que a gente precisa dizer, cria em mim, porque não está criado em mim esse coração puro. E muitas vezes a gente tem que ter a sinceridade de Davi, de dizer, renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque mesmo estando dentro das igrejas evangélicas, mesmo sendo um povo que se sabe que é um povo que conhece, né? A prioristicamente a gente conhece da Bíblia, porque a gente carrega ela para a igreja, mas como nós estamos muitas vezes com o espírito abalável e não inabalável. Vocês não acham? Como se ele estivesse vivendo muito mais como Marta, muito menos como Maria. A cada dia que passa, me dá essa sensação. Vocês têm essa sensação? O tempo de ter esse coração puro, voltado para a palavra, para o louvor, para a mansidão, né, para o devocional. Parece que cada vez vai ficando o menos vai ficando. Porque o nosso espírito, de nós, parece se abalar com muita coisa que está acontecendo. Então, eu trouxe a palavra para reflexão. E, partindo dessa palavra, a gente vai, né, sair de Davi, vai lá para Eclesiastes, e a gente vai ver assim, por que será que a gente tem um espírito tão abalável? Tudo deveria ser inabalável. E aí a gente pode abrir em Eclesiastes 9, até a primeira parte do versículo 3. Acompanha comigo. Vamos lá, meu povo. Eclesiastes 9, de 1 até a primeira parte do versículo 3. Ele diz: deveras me apliquei a todas estas coisas, claramente entender tudo isso, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao luxo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do primeiro comecinho de amor. Isso fazia com que a gente tivesse as forças, porque o nosso foco é a eternidade. Eu lembro que eu me fez eu li com Cristo, vou morar no céu. Quem lembra está se entregando. Quem lembra desse corinho? Lembra? Então, quando logo a gente começou a viver, sentir essa maneira diferente de ver as forças inovadas em Cristo, a gente tinha esse coração puro, esse espírito inabalável. Sabe por quê? Porque o nosso foco provavelmente estava na eternidade. É que está mais atento ao modo que a gente pensa. Jesus, ele renova nossos pensamentos, a gente já sabe disso. E ele nos renova a viver e sentir de uma maneira diferente. A gente também sabe disso.
E se a gente voltar quando a gente se converteu, lá no comecinho, cada um pense aí, quando se converteu. Os primeiros meses daquela paixão, primeiro ano. A gente já faz tempo, eu acho que a maioria de nós faz tempo que viveu esse primeiro comecinho, né, de amor. Mas sabe o que fazia com que a gente sentisse esse renovo das forças? Porque o nosso foco era pensar na eternidade. Eu lembro quando eu me converti, tinha um corinho que Laís e Vandilson, acho que lembram muito bem, que ele dizia assim: céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Quem lembra está se entregando. Quem lembra deste corinho? Lembra? Então, logo que a gente começou a viver, sentir essa maneira diferente de viver, as forças renovadas em Cristo, a gente tinha esse coração puro, esse espírito inabalável. Sabe por quê? Porque o nosso foco provavelmente estava na eternidade. E talvez com o passar do tempo e com as lutas dessa vida diária, o que está acontecendo com os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos é que parece que a gente está achando que vai viver a eternidade aqui embaixo. E aí, por isso, muitos precisam ter cada vez mais titulações, investimentos, diversificar os investimentos, como se a gente fosse morar uma eternidade aqui. E quando a gente se converteu, a gente tinha uma perspectiva diferente. E isso trazia um novo modo de pensar, de sentir, de agir. Provavelmente, alguém que tenha tido um novo nascimento recentemente, agora em Cristo, esteja vivendo muito mais focados na eternidade do que pessoas que já estão há muito tempo. Parece que a gente vai se habituando. Por que eu estou trazendo tudo isso? Por quê? Porque quando a gente sabe, né, que nós conhecemos o versículo que diz: vós tendes a mente de Cristo. E aí vamos tentar pensar esse versículo. O que deveria ocupar os pensamentos de Cristo? Eu coloquei alguns que eu acho que ocupava alguns. Os pensamentos de Cristo: a eternidade, o cuidado com o próximo, o ensino que ele se ocupava da palavra, fazer vínculos profundos. Até mesmo Lázaro, Marta, Maria é um bom exemplo, né? Ele fazia verdadeiros vínculos. Ele contemplava o belo. Quando ele ensinava, ele olhava para o simples. Ele dizia: vai olhar para a formiga. Ou ele mandava que a gente olhasse para uma figueira. Ele contemplava. Como é que está o nosso tempo de contemplação? Será que nós temos tido tanto tempo assim para tirar no dia, para contemplar o simples? Eu acredito que se nós temos que ter a mente de Cristo, o que ocupava a mente de Cristo, deve ocupar a nossa. Só que eu vou dizer a vocês, e eu me coloco aqui também, tem sido difícil para mim, eu não sei para vocês. Tem sido difícil para mim ter esse coração puro, esse espírito inabalável, viver como Maria nesses tempos de Marta. Tem sido para mim um grande desafio. E eu tenho visto no consultório o reflexo disso. Gente, é tanta gente sofrendo dos sinais de ansiedade que tudo começa pelo modo cognitivo da gente pensar. Por exemplo, quem tem ansiedade vive pensando no modo futuro, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se eu perder o emprego, e se acontecer um acidente com o filho meu, e se acontecer uma doença grave, e se eu fizer aquele exame, e se aparecer algum diagnóstico ruim, né? E aí muitos têm vivido sofrendo assim por antecipação, uma necessidade de ter controle da vida,
E muitos sofrendo exatamente porque elas não conseguem desacelerar. Isso faz com que a gente fique no modo acelerado, pensamento acelerado. Nessa pandemia, foi feita uma pesquisa pelo Instituto Ipsos, e o Brasil ficou em segundo lugar em número de pessoas com insônia. Só perdeu para o Chile. Insônia é hoje um dos grandes sintomas que identificam a nossa saúde mental abalada. Né? No Brasil, eu vi um estudo que saiu na revista Exame. A OMS publicou pela Exame um estudo constatando que nós temos 2,6 milhões de pessoas em tratamento para ansiedade. É muito, né? É muita gente com ansiedade. É muita gente sofrendo de insônia. É muita gente sofrendo de estados depressivos. E aí a gente pode dizer assim, Josi, mas nós cremos nessa palavra aqui. Se a sorte parece ser a mesma para todos, para o ímpio e para o justo, e a gente acabou de ler, ó, se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. Nós não éramos para viver tão preocupados com o futuro. Nós que cremos em Deus, não é verdade? Porque se a palavra está dizendo que nem o que tem que acontecer de bom nem de ruim, a gente vai ser revelado, tudo está oculto no futuro, está aqui, Eclesiastes 9:1. Porém, ele diz, né? Tudo não o sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. Quem é o dono do futuro? Né? Aliás, essa palavra futuro, ela foi criada. A gente sofre tanto pelo futuro, mas a gente não tem garantia nenhuma que a gente chega lá. Ninguém vende apólice de garantia de futuro. Vende apólice de vida, né, de seguro, para a gente ter uma falsa garantia do presente. Mas ninguém vende apólice de futuro. É importante, sabe, a gente fazer como vocês sugeriram. Vamos fazer um momento de pensar nos nossos pensamentos. Foi o que vocês pediram. E a gente está aqui pensando, se nós internalizássemos essa proposta que a palavra traz, tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, aí a gente iria ver, bom, o que eu passar, diferente do ímpio, eu passo com Cristo. O que eu tiver que enfrentar, e se acontecer uma doença, eu estarei na companhia de Cristo. E se acontecer um acidente e eu perder um filho, certamente os dias dele estavam contados por Deus. Aliás, nada deveria nos deixar com esse espírito abalável. Nós deveríamos ter esse espírito inabalável. Se existe um povo nessa terra que deveria ter esse espírito inabalável, crendo nisso, que tudo lhe está oculto no futuro e que Deus é o Deus do futuro e que Deus tem para nós uma eternidade com paz, que o que tem preparado a gente não tem nem noção, porque é bom demais. Ou seja, se eu passar por um câncer, estou com Deus. Se Deus me levar de um câncer, eu estou com Deus. Se eu tiver que perder um emprego, eu tenho Deus. Eu posso perder um emprego, não posso perder de jeito nenhum a salvação dele. A gente deveria estar mais livres da ansiedade. Vocês concordam? Para isso, a gente precisa ter, né, esse espírito de Davi, esse espírito assim, de se arrepender, dizer assim, Senhor, hoje, nessa noite, dia 6 de outubro, eu preciso que o Senhor crie em mim esse coração puro, limpo,
de toda esses investimentos que roubam nossa paz. Senhor, eu preciso ter um espírito inabalável. Hoje, dia 6 de outubro, nós precisamos orar mais por isso. E quando eu digo nós, eu também. E aí a gente vai ver assim, como é que a gente tem sofrido tanto com nossos pensamentos? Outro pensamento que tem nos feito muito mal é a gente se sentir insuficiente, incapaz, eu não vou dar conta, eu não sou tão bom ou tão boa para fazer isto ou aquilo. É como se muitas vezes a gente estivesse achando que tudo na vida depende de nós e não de Deus. Quem não já se pegou numa situação, você pensando assim, e se eu não conseguir? E se não der certo? Como se tudo dependesse das nossas forças. Quando a palavra de Deus diz, né, que o realizar é de Deus. Aliás, tudo depende dele, como diz nessa palavra. Né? Ele diz aqui, tudo sucede igualmente, e aí ele diz, este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Ou seja, tudo que vai acontecer, todas as dificuldades, a gente se acha insuficiente, a gente se acha incapaz, mas nessa terra, nós somos realmente insuficientes, porque a nossa capacidade, a nossa suficiência está em Cristo. Eu digo a vocês que muitas vezes, como eu estou aqui hoje, eu vim de muito, assim, correndo do consultório, assim, até com medo, assim, de vir rápido demais. Depois eu digo, Senhor, quem vai falar não sou eu. Quem fala por nós é o Senhor. Até a gente pode até querer falar alguma coisa, mas se Deus não permitir, Deus dá uma faringite, uma laringite, e a gente não consegue falar. Deus permite. Então, o que tem feito nossos pensamentos adoecer tem sido querer ter controle, pensar no modo futuro, sofrer por antecipação, sermos muito exigentes, cobrar muito de nós mesmos, nos comparar. Esse é outro pensamento adoecedor. É a gente se comparar ao outro. Eu não sou tão bom, não sou suficiente, né? E é aí onde o inimigo tem achado muito espaço na nossa vida emocional. E ele entra na nossa vida espiritual e vice-versa. Eu percebo assim que quando a nossa vida espiritual ela está enfraquecida, o nosso emocional sente. Já perceberam? E quando o nosso emocional, a gente está assim, muito tenso, muito estressado, preocupado com coisas demais, assoberbados, a nossa fé é abalada. É como se, eu percebo como se fosse uma via de mão dupla. Quando a gente está em Cristo, feliz, fazendo devocional, louvando a Deus todo dia, né? Investindo em vidas, quando a gente está espiritualmente forte, o nosso emocional ele está em paz, porque o nosso foco está na direção certa. Como o salmista diz lá no Salmo 121, né? Lá depois de ele passar por tudo isso, ele chega e ele reconhece. Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? Claro que o meu socorro vem do Senhor. Ele que fez os céus e a terra. Ele não dormita, ele não dorme, ele não cochila. Então eu posso repousar em paz. Nós podemos repousar em paz, porque o guarda de Israel, ele nem dorme, nem cochila. A gente pode até ter insônia, né? Mas ele não guarda e não cochila, porque ele não dorme, porque ele está a nos guardar. Isso deveria tirar toda a ansiedade do nosso meio. Então, queridos, o que eu estou dizendo aqui é que, infelizmente, enchermos muito a agenda, muito ativismo, esses pensamentos focados no eu tenho que fazer, eu dou conta, ou então eu não dou conta, que é bem o contrário, né? Eu não sou capaz. Nenhum, nem outro é saudável. Nem aquela pessoa que se acha incapaz demais, nem a que se acha capaz para tudo.
Porque a nossa capacidade, a nossa suficiência, a nossa saúde espiritual é que fortalece a nossa saúde emocional. Não tem outra. E aí a gente vai ver o quê? Né? O que é que pode nos ajudar? A gente lembra, e como a maioria aqui já conhece esse texto, eu não vou nem pedir para a gente abrir, mas basta a gente lembrar do Sermão do Monte, lá de Mateus 6. Quando Jesus manda a gente, assim como ele, olhar para o simples, olha para os lírios do campo, olha para as aves, você não vê um passarinho morrer de anorexia, nem de bulimia nervosa. Eles estão lá, totalmente dependentes, como ele manda a gente estar, dependentes. Só que como nós somos, né, nós nos julgamos muito superiores a essas criações, o que é que a gente fez? A gente começou a pensar que somos demais, que sabemos administrar a nossa vida. E o que é que acontece? Hoje nós temos visto um quadro muito geral hoje, principalmente com essa pandemia, o que a gente vê, muita gente não está bem. Muitas pessoas não retornando à igreja. É como se muita gente focou demais no medo de morrer. E eu queria chamar a atenção aqui uma coisa, ó. Por tanto medo de morrer, a gente pode estar perdendo a vida para a própria vida. Muita gente está vivendo assim, sobrevivendo. Medo de morrer. E, lógico, né? A gente sabe que fomos também muito, vamos dizer assim, uma avalanche de notícias ruins. Nós fomos encharcados. É essa palavra que eu estava procurando. Nós fomos inundados, encharcados de notícias ruins e de falar de morte. Eu acho que foi uma das palavras mais faladas em 2020. Número de mortes, mortes, mortes. Se esse já era um dos pensamentos e um dos medos que mais afetava o emocional do ser humano, imagina em 2020 para cá. Se isso passou a ser uma palavra corriqueira do dia a dia. E aí o que é que aconteceu? Muitos começaram a perder a vida para a própria vida. Deixar de viver, de usufruir, de desenvolver uma paz em Cristo. Ora, nossos dias estão contados. Se eu não morrer de Covid, eu vou morrer de câncer, de um acidente, ou morrer como meu pai, aos 98 anos. Né? Mas o mais interessante é, e depois disso? Era que a gente deveria estar pensando. E depois disso? Porque disso a gente sabe que a gente vai vivenciar. Mas e depois disso? É a paz que excede todo entendimento. É quando a gente tirar mais o olho dessa terra e a gente tirar mais o medo do medo dessa morte, que a gente vai viver a própria vida. E aí, assim, falar aqui enquanto psicóloga, eu poderia dizer o que todo mundo aqui já deve saber, né? Vamos administrar os pensamentos, vamos respirar. Muitos poderiam dizer, vamos fazer meditação, né? Vamos, atividade física é excelente para dominar, para controlar a ansiedade, a depressão, o estresse. Então, vamos fazer um estilo de vida saudável. Tudo isso é importante, mas ainda não é suficiente. Só essa paz de saber que se nós enfrentarmos qualquer coisa, o Deus do futuro estará conosco, isso excede qualquer outro tipo de indicação que eu fizesse. Atividade física é bom, dá uma descarga de adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina. Mas depois dessa descarga, você tem que fazer mais atividade física para sentir de novo. Não é assim? Você toma psicotrópico, aí vai sentir bem-estar, o médico prescreve um antidepressivo associado a um ansiolítico. Você pode tratar uma síndrome do pânico, um TAG, um TOC, vai ajudar. Mas e quando tirar a medicação? Você vai viver o resto da vida usando psicotrópico? A paz que excede
todo entendimento está agora aqui falando comigo e com você. A paz que excede todo entendimento garantiu que o que tem preparado para nós nunca ouviremos falar de nada parecido. Nunca penetrou no nosso coração o que nós temos preparado. É muito melhor do que qualquer conquista, qualquer investimento que a gente faça nessa terra. Isso é que guarda a nossa mente, ou que deveria guardar a nossa mente. É a gente realmente conseguir ter esse foco, como Jesus falava, olha os lírios do campo, olha as aves do céu. Não sois vós muito mais, homem de pouca fé? E quando ele diz assim, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, ou não andeis solícitos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, ele ainda completa e diz, basta a cada dia seu próprio mal. Basta, vem da raiz da palavra bastante. É o bastante, é o que nos basta. Qualquer coisa além disso nos sobrecarrega. Basta a cada dia seu próprio mal. E o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Cuidará de si mesmo. Basta a cada dia seu próprio mal. Então, alguém levantou a mão? Alguém quer falar alguma coisa? Acho que então foi só a mensagem aqui. Queridos, então, como é? Eu preparei para nós aqui algumas dicas. Como é que a gente pode ser mais resiliente para viver nesse mundo tão desafiador? Como é que nós podemos desenvolver mais resiliência? Bom, e aí a gente poderia, né? Eu vou pegar algumas dicas que eu listei aqui. Ter mais disposição. Ao invés de a gente fugir de situações difíceis, vamos ter disposição para enfrentar. Então, se você quer anotar como nós podemos ser mais resilientes, nós precisamos de mais disposição e fazer enfrentamento. A gente vai fugir de um problema, a gente já sabe que ele permanece lá. Então, em Cristo e com Cristo, nós podemos todas as coisas, vamos com Ele, mas vamos. Outra dica também para a gente lidar com esses dias difíceis e pensar de uma forma resiliente. Lide com crise como você lida com a oportunidade. O melhor exemplo a gente viu agora nessa pandemia, quanto nós aprendemos. Elaine não fazia reunião desse jeito aqui, né, Elaine? Organizar todo mundo, vocês aí, fazer o folderzinho, divulgar, vamos juntar todo mundo, cada um com o seu celular ou com o seu computador. Não. Então, veja, nós temos que pegar crises na nossa vida e perguntar a Deus, Senhor, em que eu posso crescer com esta crise? Este problema está chegando para mim, para me mostrar o que eu não estou conseguindo ver. Então, é transformar as crises em oportunidade de crescer em Cristo. Outra, nós precisamos recuperar, ter uma capacidade de recuperação mais rápida. Tem pessoas que, diante de um problema, elas ficam andando em círculo. Você conhece pessoas que, se você encontrar um mês, você encontrar mês seguinte, ela está falando do mesmo problema? Você conhece alguém? Quando você encontra com mais outro mês para frente, ela ainda está falando do mesmo problema. A gente chama isso na psicologia de fixação. Tem pessoas que fazem uma fixação num problema e se vitimizam. E é aquela pessoa que, quando ela é crente, ela pede oração. Se for para uma reunião de oração, ô irmã, ore por isso. Daqui a um mês, ore por isso. A gente até fica perguntando, será que essa irmã está orando por isso? Por que ela tem que pedir a todo mundo para orar? Às vezes, queridos, é porque nós estamos alimentando muito a nossa alma do problema. Porque quando a gente ora, pede oração aos irmãos, e a gente ora e crê, a gente crê que o problema da gente está na mão do Todo-Poderoso, o que tem poder para todas as coisas. Então, ele sabe a hora certa de nos ajudar,
né? Então, a gente precisa se recuperar em Cristo mais rapidamente. Outra coisa, a gente ter uma capacidade maior também de se submeter a Deus. Uma capacidade maior. Ah, Josi, eu me submeto a Deus. Sabe quando é que a gente é testado para ver se a gente se submete mesmo? É quando a gente está diante de um problema, se a primeira coisa que a gente pensa é como eu resolvo ou como Deus resolveria. Se nós estivermos realmente submetendo tudo a Deus para sentir paz, a gente, na hora de um problema, como Deus resolveria? Como Deus faria? Eu vou fazer isso aqui, por esse meio aqui, não está muito certo, não. No meu lugar, nos meus passos, Jesus faria isso? Aí sim a gente sabe se a gente está submetidos, de fato, a Ele. E aí? Como a gente pode também controlar as emoções negativas que começam no pensamento, aí vem para os sentimentos, daqui a pouco a gente está agindo, gritando, brigando com o filho, aumenta a voz, daqui a pouco a gente está brigando marido com mulher ou com familiares. Como é que a gente pode perceber? A gente pode começar a observar. Será que o que eu falo no meu dia a dia, eu estou muito áspero? Será que eu estou com muita aspereza? Pode ter certeza, a nossa fala é porque é movida por um pensamento. Então, se a gente está muito ativado, agressivo no trânsito, impacientes demais dentro de casa, intolerantes no casamento, alguma coisa está controlando nossos pensamentos que não está nos fazendo bem. Porque tudo que a boca fala vem daquilo que a gente pensa. Então, algumas vezes, nós estamos precisando pedir a quem vive perto de nós um feedback. Muitas vezes eu chego para o marido, que realmente marido é bicho bom de dar feedback, viu? Porque o meu mesmo, ele é verdadeiro. Eu chego assim, eu estou muito chata. Muitas vezes eu chego assim, eu estou tão chata hoje. Aí às vezes ele fala, está estressada. Quando ele diz está estressada, é porque eu estou chata. A gente tem que fazer isso, porque se eu estou falando muito acelerada, impaciente com todo mundo e falando chateado demais, falando mal de alguém, pode ter certeza, isso está vindo de dentro de mim. E se está vindo de dentro de mim, eu tenho que ver qual é a fonte que está, o que está me tirando, me roubando essa paz. Então, é outra dica que a gente pode fazer. E vamos pensar assim, como é que está meu estilo de vida? Vamos pensar aqui, como é que está o estilo de vida da gente? Temos tirado um tempo tranquilo do nada? Aí vocês vão dizer assim, Josi, tempo do nada é o quê? Vamos lá, deixa eu falar sobre o tempo do nada. Eu acredito que a gente precise ter assim, um tempinho no dia, nem que seja minutos, 30 minutos, 10, 15, que você faça alguma coisa que lhe conecte a você e a Deus. Alguma coisa que você se desligue da agitação, do barulho do dia a dia. E naquele momento você tem um tempo do nada. Esse tempo do nada é tempo do nada de produzir. Eu não estou produzindo nada. Mas eu estou em comunhão com Deus. Eu estou em paz comigo. Pode ser mexendo numa planta, pode ser até tomando um banho, pode ser cantando um louvor, pode ser no percurso para algum canto. Mas você tem que ter um momento que você diga, eu não estou produzindo nesse momento. Eu estou vivendo. É o tempo do nada. Um fundo de rede é um tempo do nada que eu gosto muito. Ache aí. Você se pergunta, eu tenho tido tempo do nada? Eu tenho pensado no que eu ando comendo? Às vezes a gente está assim, tão sem pensar no que a gente pensa, que a gente come no almoço, que se alguém à noite perguntar o que foi que a gente almoçou, a gente não lembra nem o que foi que ingeriu. Já se perguntou? Que muitas vezes à noite você não lembra exatamente o que foi que comeu. Por quê? Porque você não estava naquele momento. Você até deu graças pela comida, mas você nem desfrutou. Você nem muito menos saboreou. Às vezes a gente bota para dentro correndo porque a gente está no modo futuro.
E isso tem nos adoecido. Atividade física, eu tenho feito? Vai se perguntando aí. Eu tenho tido um tempo para atividade física, se não diário, mas pelo menos um dia sim, outro não. Deus mandou cuidar da morada do Espírito Santo. Nós somos essa morada. E às vezes a gente está com gordura no fígado, as taxas alteradas, o peso fora do desejado. Por quê? Porque a gente não está parando. Como se a gente tivesse um piloto automático. E Deus nos chama hoje a parar nesse momento e responder, cada um para dentro de si. Como você está cuidando de você? Como você está cuidando do que eu lhe confiei? Você está cuidando bem da saúde que eu lhe confiei? As 24 horas que eu estou lhe dando, você está desfrutando alguns minutos em conexão com você e comigo? Deus está perguntando, você tem se alimentado do melhor desta terra? Comido melhor, comido saudavelmente? E outra coisa que a gente tem que pensar assim, eu tenho tido um tempo para meu devocional, para cantar um louvor bem alto. Como é que estão, falando ainda de estilo de vida, como é que estão meus relacionamentos com as pessoas que me fazem rir, que me faz confidenciar, pessoas que me edificam? Eu tenho gastado tempo com elas ou eu me distanciei? Ou eu botei a culpa na pandemia? Porque, assim, quem a gente queria ver na pandemia, a gente botava até 5 máscaras, né? E a gente encontrava. Mas também, quem a gente não queria encontrar, a gente dizia que a culpa era da pandemia. Eu não quero lhe contaminar. Eu estou lhe protegendo, viu? Porque eu não quero, de jeito nenhum, levar o vírus para você. Que conversa. Quem a gente queria encontrar, a gente encontrava. Não é não? Então, talvez a gente precise reconectar com nossos vínculos. Jesus pensava e fazia vínculos. E a gente parece que assim, depois eu faço novas amizades. Não, depois a gente volta. Depois não existe. Existe o hoje. O depois é hoje. Deus está nos perguntando hoje. Como é que você está se alimentando? Você tem cuidado do seu corpo? Você tem tido um tempo para um devocional? Você tem feito contato com aquelas pessoas que lhe edificam, que lhe fazem bem, que já lhe ajudaram muito na vida? Né? Ele está lhe perguntando hoje e perguntando a mim, você tem tido esse tempinho aí de descanso para dormir, pelo menos? Porque não adianta a gente estar cuidando tão bem da nossa casa, a gente está cuidando tão bem do nosso currículo, muitos cuidando muito bem das suas finanças, investindo, diversificando os investimentos, se nós não estivermos bem com Deus e com nós mesmos. Se a gente não estiver em paz, quem está mal faz mal, né? Você já sabe disso. Quem faz mal primeiro para si e para quem está perto de si. Mas também quem está bem, faz bem. Quem está bem, dá vontade de estar junto. Quem está bem, sente leveza, vê sentido na vida. Quem está bem, pensa da maneira mais agradável, sente a vida de uma maneira agradável e vive com leveza. E quem está mal vive como mala sem alça, né? Lembra? E quem está bem vive como mala de rodinha. Quem está bem é aquela pessoa que ela é leve. Todo mundo gosta de pegar numa mala de rodinha, né? Ninguém gosta de pegar numa mala que quebrou a alça. Ninguém gosta. E às vezes a gente botar essa pessoa chata, essa mala sem alça, e a gente às vezes nem percebe. Tudo começa do jeito que eu vejo a vida. Gente, ó, Elaine, já está faltando quantos minutos para concluir? Não, querida, fique à vontade. Não diga isso. Tenha juízo, não diga isso. Mas peraí, deixa eu dizer mais outra coisa. O que mais nos faz mal não são os problemas da vida em si, mas como a gente interpreta.
O problema até faz mal, claro, né? As situações difíceis. Mas o modo que a gente interpreta as situações também faz muito mal. Então, comece a perceber que o que nos adoece muito hoje são nossos pensamentos. Então, nós precisamos rever, né? Planejar de acordo com a vontade de Deus. Tem até uma coisa que eu queria destacar aqui. Tem uma música, secular, mas que eu acho ela interessante. Eu até peguei aqui esse trechinho para compartilhar com vocês. Que quando eu escuto, me faz bem. Que ele diz assim: eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Ai, gente, eu acho isso tão singelo. Eu queria tanto, eu acho que nessa hora eu fico pensando como o Salmo 51, lá o Salmo 51 de Davi. Eu queria esse coração puro, eu queria esse espírito inabalável. Eu queria ter essa casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. E aí, muitas vezes, queridos, nós estamos querendo sonhos inatingíveis, metas mensuráveis, muito altas. Hoje, uma palavra que está na maior moda é você tem que performar. Você tem que performar. O que é isso? Você tem que dar resultados. Se você não dá resultados, é como se você não é um valor agregado, você não é um capital intelectual. Gente, quando na verdade, essa música, ela reflete um pouco do que Davi estava dizendo. Deus, cria em mim um coração puro e me dá um espírito inabalável. Me faz me contentar com coisas simples. Nos faz olhar mais o sol chegando, o sol indo embora, e nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, nossos dias estão contadinhos, não tem porquê a gente estar sofrendo com tanta ansiedade, querendo ter controle de tudo, sofrendo por antecipação, porque nós não vamos mudar. Se tivermos que enfrentar um problema, nós vimos em Eclesiastes, vamos enfrentar. E não sabe o homem o que lhe está oculto no futuro. Então, vamos viver o agora. Vamos tentar contemplar mais, conhecer mais da palavra de Deus. E aí eu quero ir concluindo, dizendo que muitas vezes também a gente precisa livrar-se de velhas poeiras, que também rouba nossa paz, adoece nosso emocional e começa nos nossos pensamentos. São os ressentimentos, as mágoas. E eu quero concluir falando também desse tipo de pensamento, como ele nos adoece. Vamos imaginar que as mágoas, os ressentimentos, é como uma comida estragada, tá? E aí a gente bota num saquinho e fica, todo dia abre e exala, e cheira. Aquela comida estragada, apodrecida há dias. Aí você vai, todo dia cheira um pouquinho, todo dia mais um pouquinho. O que acontece? Nós vamos oxidando, nós vamos sendo contaminados por aquela oxidação. É exatamente o que faz a mágoa, a culpa, o ressentimento na nossa vida. Nos seca, nos resseca. E aí eu queria que nós aprendêssemos, né, a desacelerar a nossa mente, focando no hoje. O que passou, nós superamos. Não se vitimizar. Ah, Josi, é porque você não sabe o que eu já enfrentei na vida. Não, eu não sei. Mas eu só sei que quem chegou até um destaque nessa reunião hoje é porque já venceu muitos obstáculos, muitos desafios. E em algum momento Deus olhou e foi lá na nossa vida e nos tirou do meio, né? Até um corinho que fala assim que a gente estava como numa lama e Deus vai lá e nos tira.
E às vezes a gente fica olhando para a lama e dizendo, eu estava na lama, eu estava ali na lama. Deus nos tira. Deus nos tira, não é para a gente estar mais olhando para o que passou. Ele diz que tudo se fez novo, tudo se faz novo. Ele faz novas todas as coisas. Amém, queridos? Ele faz novas todas as coisas. Ele nos faz nova criatura. Ele nos dá renovo para que a gente olhe agora e construa com ele, né, uma vida de sentido. Uma vida que agregue, que as pessoas queiram aprender com a gente, queiram estar perto da gente. Porque nós somos diferentes. E olha só, se nessa vida todo mundo, cada um só se importa consigo mesmo, se a gente começar, né, guiadas pelo Espírito Santo de Deus, a amar mais o outro, a se importar com as pessoas, chamar as pessoas pelo nome, ser mais cordiais, gentis, pode ter certeza, quem mais ganha também com isso somos nós. Porque as pessoas vão querer estar perto de quem não se importa só consigo mesmo, que não olha somente para o seu próprio ego, que não investe só no que há de conquistas materiais. Nós vamos ganhar o quê? Nós vamos ganhar gente com a gente. E aí nós vamos, com certeza, encontrar muito mais sentido do que ficar correndo atrás, feito um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Muita gente está assim, perseguindo a felicidade. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso. Aí quando eu conseguir isso, eu tenho que ter isso. Aí depois eu tenho que conseguir isso. Aí eu tenho que investir nisso e ele fica andando em torno do próprio rabo. A felicidade não está dentro de nós. A verdadeira felicidade, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz está com aquele que já conhece a Jesus. Então, não vai estar em nada desta terra. Isso aqui é só para nos entreter. Só que tem nos adoecido. Ao invés dessa terra nos entreter, tem nos adoecido. E é isso que eu queria trazer hoje. Reveja o seu estilo de vida, cuidado o modo como pensa, sente e age. Cuidado com esses pensamentos que estão aí nos atordoando de querer ter controle, porque nós não conseguiremos. Não se preocupe com o futuro, não sofra por antecipação, porque claramente Deus diz: não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro, e tudo que tiver que suceder a todos, ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, isso vai acontecer. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Então, gente, acalma o coração. O que a gente tem que enfrentar, vai enfrentar, mas nós enfrentamos com resiliência. Nós enfrentamos em Cristo e com Cristo. E com Ele, a gente pode enfrentar qualquer coisa naquele que nos fortalece. Porque Ele, sim, tem o melhor garantido para nós. Então, essa é a palavra de Deus para mim. Foi a palavra que eu meditei para mim. E a palavra que eu quero deixar para você. Que a gente possa procurar mais o que há de simples. Não precisa ser uma casinha. Eu queria ter uma casinha de varanda, um quintal e um mato verde. Não precisa também ser tão singelo. Mas que a gente possa ver naquilo que Deus nos deu. A beleza de um Deus que tem o melhor. O que nem um olho imagina ver nesta terra, ele tem lá separado para nós. Vamos nos alegrar nele, confiar nele, esperar nele. E vamos aproveitar essa vida com mais sabedoria. Essa era a palavra. E que Deus possa nos abençoar. E eu queria orar por nós, antes de Laís e Vandilson cantar, eu queria orar. Senhor, nesse momento, quero te agradecer, meu Deus, porque o Senhor é o Deus que se importa com a nossa vida. Senhor, tu és um Deus simples, que falou conosco através dessa palavra simples. Tu és o Deus que nos chama a uma vida simples. Tu és o Deus que ensinou através do que havia de mais simples. E o Senhor quer que nós tenhamos um coração simples, voltado para a eternidade. Senhor, nesse momento eu te suplico, nos ajuda nesse grande desafio, a vivermos como Maria, lavando teus pés,
ouvindo a tua voz, em tempos de Marta, em tempos de correria, em tempos de tanto trabalho. Senhor, que nós possamos estar com os olhos voltados para o alto, não para a autoajuda, mas para a ajuda do alto. É o que nós te pedimos, agradecendo por esse momento, agradecendo por esses louvores, agradecendo, Senhor, pelas irmãs, por todos, Deus, que organizaram esse momento para estarmos juntos. Senhor, tu sabes as nossas lutas, perdoa nossas negligências e planta essa semente dessa palavra no meu coração e no coração de cada um aqui, Senhor. Em nome de Jesus, recebe a nossa gratidão por esta noite e o nosso louvor. Em nome de Cristo. Amém. 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 Louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa. Muito obrigada, Josi. É sempre um prazer imenso. Só. Pronto, assim tá melhor. É um prazer imenso ter você conosco e, como sempre, agregando muito, principalmente porque você tem o diferencial em você, que é o bom perfume de Cristo. Isso faz toda a diferença, minha irmã. Que Deus continue te usando para a honra e glória do seu nome. Muito obrigada, viu, querida? E vamos estar louvando, né? Continuando ainda aqui na presença do Senhor. Chamando agora Laís e Vandilson para continuarmos. Uma música do Vencedoras por Cristo, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dará. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai no campo os lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu, em seu grande amor, tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Pois Ele tem cuidado de nós. Amém. Amém. Amém.
Que lindo! Quero mais uma, queremos mais uma. Vamos cantar a música de Vandilson, Porto Seguro, que é nessa linha de pensamento. Deus é o nosso refúgio. Ele é quem traz refúgio e paz ao nosso coração. Nasce o dia, vejo o sol brilhando a cada manhã. Sem teu abrigo, vivo em perigo, mal posso viver os meus dias. Nasce o dia, vejo o sol brilhando a cada manhã. Sem teu abrigo, vivo em perigo, mal posso viver os meus dias. Sei dos meus medos e da ansiedade que invade o meu coração. Mesmo aflito em meio aos conflitos, não posso me afastar de ti, meu Deus. Tu és meu refúgio e paz para o meu coração. Tu és o meu porto seguro. Quero viver os meus dias seguro em tuas mãos. Nasce o dia, vejo o sol brilhando a cada manhã. Sem teu abrigo, vivo em perigo, mal posso viver os meus dias. Nasce o dia, vejo o sol brilhando a cada manhã. Sem teu abrigo, vivo em perigo, mal posso viver os meus dias. Sei dos meus medos e da ansiedade que invade o meu coração. Mesmo aflito em meio aos conflitos, não posso me afastar de ti, meu Deus. Tu és meu refúgio e paz para o meu coração. Tu és o meu porto seguro. Quero viver os meus dias seguro em tuas mãos. Tu és meu refúgio e paz para o meu coração. Tu és o meu porto seguro. Quero viver os meus dias seguro em tuas mãos. Amém. Que coisa mais linda. Como é que não ouvir e não ter tanta saudade, né? Eu tive o privilégio de fazer parte do Kilt, né? E aprendi muito com esses dois aí, não só sobre música, mas também sobre a palavra. Kilt é um grupo que preza muito a palavra de Deus, que canta realmente o evangelho, né? E eu louvo a Deus pela vida de vocês também, Laís e Vandilson, né? Sou suspeita a falar porque são amigos mais chegados que irmãos, são primos queridos, família do coração, e também tiveram uma participação muito importante no início da minha caminhada cristã. Então, obrigada. Eu agradeço em nome de toda a SAF também vocês, que sempre que a gente pede, está aqui com a gente, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.